Boa tarde a todas, a todos e a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso bate-papo de hoje, dentro da programação da 17ª Primavera dos Museus, a programação que o Museu Bajubá está organizando. Hoje, sábado, a gente planejou uma conversa com o Jandiro Adriano Cor, que é autor do livro Mas o Gaúcho Era Gay, O Gaúcho Era Gay, mais Bah, e esse livro ele trabalha com o período entre 1737 e 1939. Então, boa tarde, Jandiro. Boa tarde, Luiz. Bom estar te vendo de novo. A gente tem se encontrado eventualmente por aí, mas mais eu acho que em termos de produção, né, do que pessoalmente. Sim. E hoje saiu um artigo teu a respeito desse livro, da leitura desse livro, na revista Parentes. Eu ainda não compartilhei contigo, mas eu vi, porque eu estava nas aulas de mestrado até agora há pouco, então eu estava falando contigo em off, que eu estava estudando hidrogênio verde, né, um assunto bem próximo do que a gente vai falar, então a minha cabeça está um pouco presa ainda naquele tema. E também queria pontuar que eu falo do Vale do Taquari, que é essa região que foi atingida, enfim, pelas cheias recentemente. É uma região desenvolvida e ela é uma região capaz de lidar com as consequências dessa cheia. Ela era uma região que tecnicamente poderia estar preparada, porque as populações mais vulneráveis já vinham sendo atingidas por cheias há muito tempo nesse local, mas quando atingem pessoas pobres, costuma-se esquecer muito fácil das tragédias, e nesse caso atingiu pessoas de classe média, então foi uma tragédia com quase 50 mortos, e me fez lembrar muito de uma autora que eu acho que você leu, e muitos de nós que trabalhamos com questões LGBT já leram, que é a Judith Butler, que fala em vidas precárias. E aí, eu não sei ainda muito bem como elaborar isso, mas eu comecei a pensar que realmente, em termos de indivíduo, é muito difícil a gente cobrar luto das pessoas, porque naquele momento em que a tragédia estava ocorrendo aqui, as questões LGBT continuavam ocorrendo no Brasil inteiro, as questões com as populações negras continuavam ocorrendo. Na Líbia, a gente viu uma outra enchente com mais de 2.000 mortos, no Marrocos, um terremoto com mais de 2.000 pessoas mortas. Então, individualmente, como indivíduo, cobrar luto minar com a saúde mental das pessoas, e aí eu passo a considerar a minha leitura de vidas precárias mais como uma necessidade de ter conhecimento para que, enquanto você estiver, ou quando você alcançar um local público de poder, claro, você possa fazer uma leitura mais qualificada das demandas e de quem precisa atenção ou quem não precisa. Agora, fazer o luto como indivíduo em todas as tragédias que ocorrem o tempo todo ao nosso redor e distantes de nós, eu percebo que é bem complicado da gente exigir. Sim, e são em situações delicadas como essa, de eventos naturais com um efeito tão devastador quanto esse, né? Dentro das proporções, mas pelo menos aqui no Brasil, desculpa, é um dos eventos devastadores mais dos últimos anos, mais impressionantes. Sim. Mesmo que tenha atingido, né? Assim, sempre atinge a população, as camadas mais baixas da população, mas quando afeta de fato a classe média ou as classes médias, costuma ter uma retumbância ainda maior, costuma ter uma repercussão ainda maior pelo grupo social que foi alcançado. Mas é difícil, de fato, a gente se sente solidário, mas é difícil a gente cobrar luto ou, enfim, pensar na questão do luto quando são colocados outros efeitos de dimensão tão devastadoras ao lado, em paralelo, como ocorreu no Marrocos, na Líbia, ou talvez até mesmo em outros locais que a gente ainda não percebeu. Mas, de fato, vidas precárias, isso é muito interessante mesmo. Nós que estamos aí mais, sei lá, mais familiarizados com
esse ambiente aí dessas leituras teóricas, tem hora que essas leituras caem sobre a gente de uma maneira inesperada, né? E que a gente sente meio na pele o que a Judith Butler está, de fato, querendo dizer lá naquele livro. Claro que a gente tem empatia, até mesmo do lugar que a gente fala, população LGBTQIAPN+, a gente tem uma espécie de empatia prévia, mas em desastres naturais com esse alcance, a gente percebe como que, de fato, uma vida é precária e como que, de fato, pensar o luto nessa situação é mais ainda delicado. Mas antes da gente começar a conversar propriamente sobre o seu livro, Jandira, eu queria apenas para efeito das pessoas, apenas para esclarecer as pessoas que nos assistem um pouquinho da sua trajetória, né? Você é licenciado em História da Universidade do Vale do Taquari, é especialista em gênero, né? Fez uma especialização em gênero e sexualidade e é mestrando atualmente em ambiente e desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem aí uma série de publicações, das quais eu já destaco 3. Um baile misturado, sobrevivências LGBT e negras no Vale do Taquari, é uma publicação de 2017. Se não me engano, foi o seu trabalho final da graduação que você publicou. Babá, esse depravado negro que amou, uma publicação de 2019, Crush, de Álvares de Azevedo, de 2020. Inclusive, o Crush de Álvares de Azevedo foi o vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2021. E aí eu queria começar a nossa conversa por esses 2 últimos títulos. Apenas para as pessoas contextualizarem e já se prepararem para a gente chegar lá no Gaúcho Era Gay, do que se trata lá em Babá, esse depravado negro que amou, e o Crush de Álvares de Azevedo. Eu, na verdade, no Vale do Taquari, eu tinha 4 livros publicados, mas eles eram muito voltados para a questão da história pública local, envolvendo sempre a população LGBTQIA+, e outros grupos mais vulneráveis. Mas a gente vive aqui numa região muito conservadora, lá interior do Rio Grande do Sul. As origens do conservadorismo, eu acho que ainda a gente precisa estudar mais para estabelecer, porque elas são múltiplas, elas não são oriundas de uma fonte só, e geralmente a gente fala que o Rio Grande do Sul pode ser mais preconceituoso e mais discriminatório em relação a alguns grupos por causa do fator dos centros de tradições gaúchas, mas eu acho que o tema é muito mais complexo, a questão é muito mais complexa do que essa. Então, eu tinha essas publicações aqui e eu, de alguma forma, eu tinha exaurido a possibilidade de publicação local, porque o público é diminuto, o assunto vinha se repetindo e o público que deveria ser o público consumidor, na sua maioria, era conservador, embora tivesse elogios de uma parcela pequena que nós temos aqui, que é mais associada a discussões progressistas e de esquerda, eles numericamente não eram tão suficientes para que eu continuasse com vontade e mesmo que para que a minha literatura ela fosse possível, porque a gente precisa de um consumo mínimo. Eu sempre digo que eu não planejo ser um best-seller, mesmo ganhando os 2 prêmios açorianos, ganhei 2 prêmios açorianos por esse Crush de Álvares de Azevedo, eu percebi que não veio retorno financeiro, né? Vem um retorno de outra forma, de reconhecimento, de maior divulgação do trabalho, mas o retorno financeiro, hoje em dia, para quem publica, é algo extremamente difícil de acontecer. Então, a gente, na verdade, faz caridade com o que a gente publica. É claro que tem uma função social, mas eu já estou dentro do grupo que acha que não é interessante a gente se colocar no lugar do mártir, né? Do mártir. Que não dá para viver de literatura, né? A gente também precisa viver, a gente precisa encontrar esses locais para viver. E aí eu saí do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não, desse contexto do Vale do Taquari, que é onde eu vivo, que é onde eu moro ainda, que é onde eu estudei, na Universidade do Vale do Taquari, e fui para Porto Alegre. Porto Alegre tem uma dinâmica